Uma das perguntas que eu mais tenho recebido nos últimos meses pelas pessoas queridas que me seguem nas minhas mídias sociais é por que eu estou tão obcecada pela escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Então esse vídeo é sobre a Júlia Lopes, é sobre a sua fortuna literária e crítica, mas é também sobre silenciamentos na literatura. Se você é da área de letras, fica aqui, porque a gente tem muita coisa para conversar. Agora, se você não é, fica também, porque você vai entender todo o entorno que nos forma como leitores dentro do ensino escolar aqui no nosso país. Esse é um vídeo importantíssimo para a gente pensar questões sobre a literatura brasileira, para que eu possa te apresentar uma grandíssima autora, por quem eu estou, sim, obcecada e apaixonada. E eu tenho certeza que você vai ficar obcecada e apaixonada. Para começo de conversa, eu preciso voltar lá em 1999, que foi quando eu ingressei no curso de letras. Só que o interessante é que eu tenho perguntado atualmente para muitas pessoas que estão saindo da faculdade, para as pessoas que ainda estão na faculdade, o que elas têm aprendido sobre autoras como a Júlia. E é incrível como ainda nós temos um hiato muito grande dentro do ensino, seja ele ensino superior, seja ele ensino médio, a respeito de autores que de alguma forma não fazem parte do que aqui nós vamos chamar de cânone, mas é só para facilitar a nossa vida. Parte dessa reflexão inicial que eu vou apresentar aqui para vocês, pensando a historiografia literária, ela me foi possibilitada a partir da leitura do livro incrível dessa pesquisadora brasileira, que é a Ana Frederick, nesse estudo de peso que ela publica pela Edições Macabeia, editora Macabeia, chamado Escritoras Silenciadas. Eu mostrei esse livro em alguma mídia minha, eu já não me recordo muito bem qual, não sei se foi aqui no YouTube. Mas nesse livro, a Ana vai apresentar uma pesquisa que ela fez na Fundação Biblioteca Nacional, uma pesquisa amparada pela ciência brasileira, né, como bolsista e tudo mais, a respeito de 3 autoras cariocas que de alguma forma sofreram silenciamento, apagamento, esquecimento dentro da nossa história da literatura brasileira. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que eu quero dizer com nossa história. Mas as autoras são Narcisa Amália, Júlia Lopes de Almeida e Albertina Berta. Já comenta aqui pra mim no vídeo se você já ouviu falar de alguma delas, principalmente das outras duas, porque da Júlia talvez você já tenha ouvido falar nos últimos anos, e se você me segue, com certeza você ouviu. A Ana vai apresentar um questionamento que me surpreende muito, já que eu tenho uma formação dentro da área de letras há bastante tempo, que eu pouco fiz. Embora, gente, os meus estudos literários, eles tenham se baseado na questão do feminino, sim, muito. Né, em pensar a escrita feminina, em pensar a autoria feminina num ambiente que é majoritariamente machista, no qual a escrita masculina é muito mais valorizada. Então, eu me coloco numa posição de quem fazia esse questionamento e quem, de certa forma, sempre priorizou estudos dentro desta perspectiva. E ainda assim, há coisas que ela apresenta nesse livro dela que, depois que você lê, parecem tão óbvias, e que, enfim, eu não me vi em alguns momentos pensando sobre isso. É incrível quanto mais nós estudamos, menos nós sabemos. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, né? Platão que fala, só sei que nada sei. Não é por aí. Quando eu fiz o ensino médio, eu aprendi, e eu acredito que a maior parte de vocês também, aquele cânone, que eu de novo vou repetir, nós vamos chamar de cânone para facilitar a nossa vida, que é majoritariamente formado por homens. Talvez a primeira mulher na literatura brasileira que eu tenha ouvido falar dentro do meu ensino médio foi a Clarice Lispector. Mas hoje em dia eu sei que vocês têm acesso, né, à sociedade literária hoje, já levanta outros nomes para além da Clarice. Mas eu sou de uma geração, né, e eu estou falando aí da década de 90, que foi o meu ensino médio, que aprendeu primeiro Clarice Lispector. No meu vestibular, inclusive, ela era a única mulher que caía. E no meu ensino médio, ela foi a única autora que eu li dentro das obras obrigadas à leitura em sala de aula, da literatura brasileira, tá? E é lógico que eu tô falando dentro da sala de aula, porque fora eu era uma leitora em potencial, eu lia outras coisas. Mas ainda assim, mesmo essas outras coisas que eram oferecidas nas bibliotecas que eu frequentava, pouca coisa era de mulheres brasileiras. Pois bem, quando eu, então, me torno professora de ensino médio pré-vestibular, eu passo isso por uma opção minha a produzir o meu próprio material. Então, como professora, eu optei por ser autora do material didático que eu trabalhava, que era todo focado nos programas de vestibular, de PISME,
e até de Enem, porque nos últimos anos em que eu atuei no ensino médio, o Enem já existia. E aí eu vou mostrar para vocês quem foi, então, a minha grande fonte para produzir estes materiais. Antônio Cândido, como esse livro aqui, que é a Formação da Literatura Brasileira. Alfredo Bozzi, com História Concisa da Literatura Brasileira. Nos anos finais, não no início, esses foram nos iniciais, mas nos anos mais finais, a Luciana Picchio, com História da Literatura Brasileira. Esse aqui, que é uma grande referência, eu já não gostava muito dele, mas enfim, né? Você não pode passar batido pelas fontes de referência, nem que você tenha opiniões críticas sobre ela. Como o Silvio Romero, com História da Literatura Brasileira, nessa coleção, que são 5 edições, que é uma história bem mais completa, né? Lembrando que a maior parte destes livros, ela vai até mais ou menos o modernismo, né? Nem todos dão conta de falar do pós-modernismo ou dos dias atuais. Massoud Moisés, com História da Literatura Brasileira, também em 3 volumes. E, finalmente, o Carlos Nejar, também mais nos anos finais, com História da Literatura Brasileira, da Carta de Caminho aos Contemporâneos, também os contemporâneos aí, talvez ele seja o mais atualizado desses todos aqui, são contemporâneos, já não tão contemporâneos a nós, tá? E ainda tem um aqui, que esse aqui eu carregava na bolsa para levar para as aulas, que é o Mini Manual Compacto da Literatura Brasileira, Teoria e Prática. Quer dizer, é um livro muito... Ele quer abraçar muita coisa, mas obviamente ele não abraça nada. Mas é porque isso eu carregava na bolsa. Todos esses livros foram a minha referência de estudos, até porque eu sou de uma geração e estava em sala de aula no momento em que os sites nos quais a gente podia fazer pesquisas eram lá muito confiáveis. Hoje em dia a gente já tem um conteúdo bem mais completo, até no próprio YouTube, né? Tem pessoas do universo literário com conteúdos muito bons. Hoje em dia tem aulas que você pode assistir de graça no YouTube com toda a periodização da literatura brasileira. Mas, enfim, na época em que eu atuava em sala de aula, e a partir de 1999, então, você já não tinha tanto material disponível no ambiente digital, mas então esses livros foram as minhas grandes referências. Coloquei a pilha até mais pertinho aqui de mim para vocês verem que, bom, é uma baita pilha. Ah, você leu tudo? Lógico que não, né, gente? Nunca sentei para ler nenhum desses livros assim, porque esse não é o tipo de livro que você lê assim. É livro de consulta, e eu os consultava quando eu precisava fazer algum conteúdo relacionado a algum autor ou algum período literário. Lembrando que eu não só dei aula para alunos que faziam provas direcionadas a leituras de livros, como eu também dei aula para alunos que tinham que fazer provas a respeito de todos os períodos da literatura brasileira. Por exemplo, isso era um programa do ITA, né? Não sei hoje em dia como é que tá. A SpaceX também, muitos concursos para polícia militar, cobravam a periodização toda. Então você tinha que fazer um apanhado meio que mini manual compacto da literatura brasileira. Estou falando isso tudo porque tem um motivo muito específico. Em nenhum destes livros, salvo uma exceção ou outra, que eu já não me recordo mais qual, mas eu fiz um post sobre isso no meu perfil falando quais seriam, eu nunca li nada sobre Júlia Lopes de Almeida, como também não ouvi falar de nenhuma outra dessas 2 autoras que eu citei, ou muitas outras autoras, né, que foram apagadas. E aí, volto então ao livro da Anna Frederick, no qual ela diz que talvez um dos possíveis problemas que causam esse silenciamento em torno de nomes como de Júlia Lopes, ou de Albertina, ou de Narcisa, e muitas outras mulheres, tem a ver com essa historiografia literária que é feita majoritariamente por homens e que é feita repercutindo erros. Olha que loucura isso. Então vamos pensar sobre isso? Mesmo que sejamos incentivados a nos tornar pesquisadores que questionam e que não saem dizendo amém para todas as fontes, ainda assim nós estamos fadados, nós estamos destinados, nós estamos... se não presos a repercutir erros como esse. De você abrir algum destes livros aqui com a apresentação a respeito, resumida, é claro, a respeito de períodos literários, e você não ter citação de vários autores. Isso faz com que, então, as nossas fontes, que já pecaram por N motivos, silenciando, ignorando, não referenciando essas mulheres, nos tornem pessoas que continuam nessa grande história da literatura brasileira repercutindo, repetindo
proliferando esse erro. Então, esse pensamento que a Ana nos apresenta, ele é muito interessante porque ele nos faz pensar na história da literatura brasileira numa perspectiva de historiadores que nós da literatura não somos, né? Talvez eu possa cometer algum erro falando isso, generalizando nesses livros todos que eu mostrei, mas eu acredito que nenhum deles seja um historiador. São críticos, são escritores, mas não necessariamente historiadores. Não que ela ache que você tem que ser formado em história para estudar a literatura ou para falar de literatura a respeito da cronologia dos períodos literários e da nossa historiografia literária. Mas isso também, de alguma forma, incentiva esses erros que nós acabamos por cometer. Quando batemos um martelo ao dizer que o romantismo brasileiro é formado por 3 gerações na poesia que são compostas por autores como... E aí a gente tem aquela lista que só aparece homem. Ou que o realismo brasileiro tem como principais expoentes os nomes de Machado de Assis, etc, etc, etc. E esquecemos de citar, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida. E é interessante, e aí eu sigo fazendo talvez um meia-culpa, talvez esse vídeo esteja sendo um meia-culpa meu para mim mesma. Que eu fui atrás de estudos como esse aqui da Nelly Novaes Coelho, que é um estudo de peso, no qual ela apresenta um dicionário crítico de escritoras brasileiras. E, gente, é um dicionário com muitas escritoras mesmo, muitas que a gente não ouve falar de verdade. A Júlia está aqui. A Júlia está aqui num dos verbetes extensos, né? Porque como ele é um dicionário, tem verbetes muito pequenos, coisa assim de, sei lá, 3 linhas. Mas tem autor, ou de 3 páginas, como a Hilda Hilst, a Clarice Lispector. E a Júlia, aqui ela aparece como uma quantidade de informações, assim, significativa, se a gente comparar com todos os outros livros nos quais ela quase nem é citada. Mas ainda assim, esse aqui não é o tipo de livro que forma professores e tampouco o tipo de livro que forma alunos no ensino médio. Esse é um livro que nós, que normalmente pesquisamos escritoras brasileiras, pesquisamos a literatura feminina, recorremos para pesquisar alguma coisa específica. Né? Também não é um livro que você senta e vou fazer uma leitura aqui, né? Corrida, fluida, né? De cabo a rabo dele. Então, ainda que autoras como a Júlia apareçam em determinados livros como esse, isso não significa que nós vamos conseguir resolver uma falha tão ampla, tão extensa e tão frágil que existe na historiografia da nossa literatura a respeito da ausência de tantas e importantes mulheres para a formação do que hoje nós conhecemos como aquela literatura que nos representa, aquela literatura que fala muito sobre o nosso país, sobre nós, sobre nossa nação, e sobre a nossa história literária. Então, esse estudo da Ana, ele me fez repensar muitas coisas, não só a respeito da minha formação como aluna do curso de letras, embora eu tenha tido uma excelente faculdade com excelentes professores, mas até do meu papel como professora, na hora de acabar repetindo o que eu vou chamar aqui de erros, né? Que são que é talvez a falta de nós questionarmos aquilo que encontramos em livros. Quer dizer, a primeira geração da literatura na poesia é formada por autores como Gonçalves Dias. Eu lembro que eu via isso e pensava assim, caramba, né? Não tem nenhuma mulher escrevendo. E aí eu pensava, não, mas faz sentido. Você tem uma sociedade que não está preocupada com o ensino da mulher. Você tem uma sociedade machista, você tem uma sociedade que a mulher sequer é alfabetizada. E aí eu recorria muito a um texto da Virginia Woolf, que faz muito sentido para mim, continua fazendo, que é Um Teto Todo Seu, no qual ela vai dizer exatamente isso. Quer dizer, se você não tem uma sociedade que estimula, que prepara, que se preocupa com a formação da mulher, é natural que você não tenha mulheres escritoras, é natural que você não tenha mulheres cientistas, inventoras, etc. Então, ela vai falar desse ato que existe lá na sociedade inglesa. E aí, quando eu pensava em literatura brasileira e via essas ausências de nomes femininos, eu não questionava, eu só justificava dentro da própria história da mulher na sociedade. Mas a Ana nos convida a esse questionamento, na medida em que ela, então, nesse livro, recupera os arquivos, os livros, as publicações, e a participação tão significativa de algumas das tantas escritoras que foram silenciadas em livros como esse, que agora eu vou até tirar da tela, né? Porque eu não vou mais dar destaque a eles.
Dito isso, se você está fazendo letras, convido você, então, né, a repensar aquela formação que você recebe em sala de aula. Não que não seja uma informação boa, pelo contrário. Né? No Brasil, nós temos excelentes faculdades de letras com excelentes professores. Mas existe um espaço delimitado e um limite, portanto, para que esses professores ensinem coisas para nós. É importante que a gente vá para muito além daquilo que a gente aprende lá, porque ali não é espaço suficiente, não há espaço suficiente para que a gente ache que está dando conta de tudo. Então, esse livro aqui, vou deixar a indicação para vocês já de cara, para eu continuar o vídeo sobre a Júlia. Ele vem com esse caderno de anexo aqui, que são os estudos, enfim, são os anexos nesse estudo da Ana. Vou deixar o link para Edições Macabeia, não tem dele na Amazon, você só compra direto com a editora, tá? Eu acho que esse livro é essencial para quem faz letras, essencial, mas ele também é muito importante para quem não faz e gosta de pensar a nossa literatura, e gosta de pensar a história no entorno dela, e gosta de pensar a questão feminina e tudo o que a contorna, tá? Pois bem, dito isso, você vai se perguntar assim, mas quer dizer então que você nunca ouviu falar da Júlia? Quando que você ouviu falar da Júlia? Eu fui professora no mestrado de literatura brasileira e eu precisava montar a ementa da minha disciplina, que era a inclusão da diversidade no discurso literário. Isso há 8 anos, 9 já. Quando eu dei essa disciplina, eu optei no recorte que eu decidi para fazer a disciplina, para trabalhar questões como a mulher na literatura, questões como o pobre na literatura, questões como o negro na literatura. Não deu, obviamente, para naquela ementa do curso ir para muito além disso, embora o conceito de diversidade nos permita ir para muitas instâncias, sejam elas sociais, que consequentemente vão aí afetar a literatura. O que, inclusive, me coloca nessa posição de bater de novo o martelo, dizendo que este problema, né, de não termos acesso a esse tipo de informação no curso de letras, não é uma falha do curso de letras, é apenas uma questão natural do ensino institucionalizado, que é aquele que você tem um limite de tempo para que determinadas coisas sejam ensinadas e que você está formando pesquisadores que precisam ir para além daquilo que está dentro do ambiente da sala de aula, obviamente. E aí, como era uma disciplina muito... são só 6 meses, né? A carga horária de uma disciplina como essa, ela não me permite ir para tantos pontos, e se eu for para tantos pontos, acabo abordando-os de forma superficial. Eu optei por trabalhar contos, porque aí eu, pelo menos, teria certeza de que os meus alunos fariam aquelas leituras, e seria mais fácil abordar esse conteúdo em sala de aula, ainda que o meu recorte do que eu estava chamando de diversidade fosse um recorte pequeno, perto das possibilidades que eu poderia trabalhar. E aí eu escolhi trabalhar a maior parte dos contos tirados desse livro aqui, que é os 100 melhores contos brasileiros do século passado, né? De uma seleção do Ítalo Morricone, publicado pela editora Objetiva. Eu já li muitas críticas a respeito desse livro, exatamente porque é uma proposta muito megalomaníaca você falar que estes são os 100 melhores contos, porque a ideia de melhor ela é muito relativa. É melhor para o Ítalo, mas pode não ser melhor para o Antônio Cândido, pode não ser melhor para o Alfredo Bós, ou pode não ser melhor para você, tá ok? Né? Mas enfim, eu gosto do Ítalo Morricone e achei que seria uma boa seleção. Até porque, já na época em que eu tive contato com esse livro pela primeira vez, tinha muita presença feminina, sabe? Já nos primeiros anos da seleção que ele faz aqui a partir de 1900. Então, eu já olhei para esse livro com um olhar de, poxa, tem mais mulher aí do que até então eu havia visto na minha carreira escolar. E aqui nesse livro, eu lembro de ter tido a curiosidade de ler um dos primeiros contos que aparece logo no início, porque foi a primeira coisa que eu fui procurar. Quem são essas mulheres que aparecem logo no início, já que na minha carreira escolar, a primeira que eu tinha ouvido falar era Clarice Lispector, a partir de 1930, ou melhor, 40, que é a publicação aí dela, né? Não o Nascimento. E aí a primeira que aparece, que eu acho que é a quinta aqui da lista, ó, você tem Machado de Assis como o primeiro, depois João do Rio, depois Lima Barreto, e aí nós temos Júlia Lopes de Almeida com um conto chamado A Caolha. E esse conto me marcou muito, porque ele trabalha várias questões, como a questão da estética feminina, da deficiência, da relação mãe e filho, e até da questão do preconceito.
Então, esse conto me marcou e ele fez parte da ementa da minha disciplina quando eu era professora no mestrado. E ainda assim, naquela época, embora eu tenha preparado uma aula, né, para abordar o conto e falar um pouco da autora, não me chocou tanto esse silenciamento em torno da autora. De novo, porque eu também não questionei, né, por que que eu estava vendo ela pela primeira vez num livro como esse, mas não havia visto nada sobre ela em livros como esses todos aqui que eu comentei para vocês, que se propõem uma historiografia sobre a literatura. Então, dito isso, já respondo o primeiro tópico aí, já apresento um primeiro tópico, tentando responder a pergunta de por que estou tão obcecada pela Júlia Lopes de Almeida. Tem a ver com o fato de ver na literatura dela algo com tanto conteúdo, porque é uma grande literatura, é uma literatura digna de ser considerada cânone, sim, levando em consideração os aspectos que adotamos para, ou que nós não, né, mas que esses autores e críticos e pesquisadores adotaram para estabelecer que outros autores são cânones, como Machado, Lima Barreto, João do Rio, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e que não são utilizados para definir, então, que ela também deveria ser considerada um cânone. Então, isso já me incomoda. Eu não terminei de ler a obra toda de Júlia, na verdade, eu acabei de começar, e já nos primeiros livros que fiz a leitura, eu percebo que é muito possível, sim, de considerarmos essa autora como tão grande, ou pelo menos igual aos demais que produziram na mesma época que ela. Então, fica para mim esse grande questionamento. E esse questionamento é o que me impulsiona a querer ler mais. Aí já é um tino de pesquisadora, de curiosa, né? Que é isso que nos move também na área acadêmica e científica, e mesmo que você não faça parte dela, se você já chegou até aqui nesse vídeo, porque de alguma forma isso também te move enquanto leitor, né? Seja esse leitor que lê apenas por puro prazer e não para estudar. E aí foi em virtude disso que eu comecei obcecadamente a querer conhecer mais sobre Júlia, sobre o contexto no qual ela estava inserida e a respeito dos livros que ela produz. E aí a gente vai para um segundo tópico que também me faz encantar tanto por ela, que é a pluralidade de Júlia. A Júlia não é apenas escritora de romances, mas é de contos, é de crônicas, manuais. Ela tem uma atuação, peças de teatro, ela tem uma atuação literária muito intensa. Como mulher, numa sociedade, que aí a gente volta para aquilo que eu falei quando eu citei a Virgínia, ela não está preparada para preparar a mulher, né? Ela não, uma sociedade que não está preocupada para preparar a mulher, você tem uma mulher cujo diferencial se estabelece em campos literários distintos e que nem todo homem da época dela dava conta de fazer. E aí, então, isso seria um segundo tópico para a gente repensar por que este silenciamento em torno de um nome cuja produção literária é tão diversa e ela dá conta dessa diversidade. Né? Já apresentei aí dois tópicos que para mim são mais do que suficientes para justificar essa paixão. Existe a coisa mágica, que é a literária, que é você ler um livro, ficar encantado pelo livro, e querer ler outro livro, e querer ler outro livro, incansavelmente, até que te assome um medo de uma hora vai acabar. Eu vou ter lido tudo desse escritor. E agora? Eu tenho isso com Clarice Lispector. Eu lembro que eu economizava os livros dela, e quando eu cheguei no doutor, e eu fiz a minha monografia de especialização foi sobre ela, o meu mestrado foi sobre ela, e eu ainda não havia lido tudo dela, porque eu não queria acabar com tudo que existia, né? Eu não queria esgotar, porque eu queria ter aquela sensação de novidade para algum livro. Quando chegou no doutorado, eu tive que ler tudo, aí não mas por uma escolha minha, obviamente, né? E aí não teve jeito, eu tive que esgotar, e foi muito triste para mim quando eu peguei o último livro e falei, agora acabou. Afinal de contas, ela morreu, não vai escrever mais nada, agora acabou. Por isso que eu fico tão feliz quando as editoras descobrem coisas novas, como recentemente encontraram uma entrevista inédita dela para o grande público e tal. E aí, eu tenho sentido muito isso com a Júlia. Né? Cada vez que eu faço um levantamento de algum livro dela, né, e consigo achar esse livro, consigo comprar esse livro, me dá essa mesma coisa que Clarice me dá, de caramba, mais um, que bom, eu vou ter mais uma coisa para ler, mas ai, eu não quero acabar, né? Porque é tão gostoso conhecer a obra dela, desbravar as leituras a respeito do que ela produziu, e é tão delicioso ter este contato com o que ela escreve, que eu não quero que essa sensação acabe.
Então é por isso também, tá aí um terceiro motivo, uma terceira justificativa para você que tanto se questiona, né? Por que tão obcecada pela Júlia. E aí, já que eu estou falando da obra dela, eu vou dividir com vocês aqui os achados que eu fiz até agora, trazendo uma nota muito importante, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar no início desse vídeo, sobre o silenciamento, sobre o fato dela não ser uma autora ainda muito conhecida, etc, etc. É difícil, infelizmente, conseguir livros da Júlia hoje em dia, né? Existe uma editora, que é a Janela Amarela, que de todas as editoras que eu vi até agora, é a única que está realmente incumbida e preocupada em publicar tudo o que é possível do que foi publicado por ela. Embora a Júlia esteja em domínio público, ou seja, o que você encontrar na internet está dentro do domínio público, é disponível, está com os direitos, né, liberados para que você baixe e faça a leitura no seu computador ou até no Kindle de graça, porque alguns livros realmente estão em PDF como e-book de graça. Mesmo o domínio público, quando você vai lá no site oficial, né, do domíniopublico.org, se eu não me engano, não tem tudo. Então, por quê que é tão difícil acessar o que ela produz, que lá naquela época, então, se você nunca ouviu falar da Júlia, deixa eu te dar uma informação importante. Ela era uma grande autora no período dela. E ela era uma autora que publicava pra caramba. Podemos considerar um best-seller, do lado aí de Machado de Assis, inclusive. E por que é tão difícil hoje em dia acessar esse material, se naquela época ela publicava tanto? Vocês imaginem que Júlia publicava a primeira, segunda, terceira edição nas editoras, ou melhor, na editora Francisco Alves, que era a responsável, né, por disponibilizar os livros dela aqui no Brasil. Numa época em que o próprio Machado fala que não é fácil para o escritor brasileiro ter seu livro publicado. Afinal de contas, os livros eles eram organizados pela gráfica aqui no Brasil, mas eles ainda sofriam muita influência da França, né? Nós temos uma gráfica, nós temos uma imprensa, nós temos publicações que estão acontecendo nesse período, mas não é tão fácil. Se não é tão fácil, não é para todo mundo, obviamente, muito menos para mulheres, ok. E Júlia tem esse espaço muito fácil. Os livros dela são publicados assim, né, para alimentar esse público que consome. Ela tem um público consumidor, como José de Alencar teve, como Machado de Assis tem naquele período dela, e como outros contemporâneos da Júlia tiveram, e que hoje em dia a gente pouco ouve falar sobre eles, como, por exemplo, o Coelho Neto. Mas ainda assim, Coelho Neto a gente ouve falar muito no curso de letras, só não ouve falar no circuito fora dele, tanto quanto ouve falar de Machado de Assis, é claro. Então não faz muito sentido, ou melhor, faz, né? Obviamente tem uma explicação para isso, mas me incomoda isso também, sabe? De você saber que era uma autora tão publicada e que de repente hoje se torna tão difícil para o grande público acessar. E aí, desde que eu fiquei obcecada por ela, o que eu mais tenho feito é entrar nas livrarias e perguntar: tem alguma coisa da Júlia Lopes de Almeida? E dificilmente a resposta é sim. Mesmo nos sites, mesmo na Amazon, se você fizer a pesquisa aí, você vai ver que não é tão fácil comprar. Mesmo a editora que eu citei, que é a Janela Amarela, os livros eles são sob demanda. O que é um livro sob demanda? Ele é publicado apenas depois que o pedido é feito, por uma gráfica que coloca ele disponível à venda aí. Então, ele não é um livro rápido. Você não compra e recebe ele no dia seguinte na Amazon. Pelo contrário, demora para chegar exatamente porque ele é sob demanda, a impressão é sob demanda. Isso no Brasil de hoje em dia acontece com autores iniciantes, com editoras independentes, né? O Machado, se você entrar lá, que é um escritor, vou sempre usar o Machado como referência, porque os dois são da mesma época. Se você entrar lá na Amazon, você recebe no dia seguinte. Inclusive edições maravilhosas, dessas que as editoras menores estão fazendo, como Carambaia, Antofágica, etc. E a Júlia, ainda assim, é uma autora cujo acesso não é tão fácil para o grande público. Dito isso, de novo, então agora vamos falar dos livros dela e do que eu já li até agora. Aproveito para dizer, né, você que está assistindo esse vídeo em junho ainda, que o meu projeto Júlia, de julho a julho, ele começa no mês de julho. Então, é um projeto de clube de leitura que eu estou organizando para que façamos a leitura em ordem cronológica dos livros que estão fáceis de acessar dessa autora. Não é da obra completa dela, né, como eu estou fazendo com a Clarice, da obra completa, até o que foi publicado póstumamente. O da Júlia não vai dar para fazer da obra completa exatamente pela dificuldade de acesso, principalmente para quem não mora no Brasil, que é dependente apenas dos e-books. Então, o Júlia de julho a julho é um clube de leitura da obra dela,
seguindo uma ordem cronológica do que nós conseguimos disponível no mercado hoje em dia, tá? Fica aí o convite, se você quiser fazer parte desse clube, me segue no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários para que você, inclusive, possa acompanhar todas as novidades a respeito do início desse clube de leitura, que é um projeto assim que eu estou apaixonada e que eu vou ficar muito feliz que você faça parte. E a partir de semana que vem eu vou começar a colocar mais informações sobre preços, enfim, todas as informações mais técnicas. Mas a ideia do clube é essa. Fica o convite então aí para você participar, caso você fique interessado em fazer a leitura, em conhecer a autora e em ter também uma aula sobre isso, porque essa é a proposta dos clubes de leitura que eu desenvolvo, né? Eles estão sempre atrelados a um curso de literatura junto. Pois bem. Então, o que eu consegui comprar até agora da Júlia está aqui. Eu ainda tenho 2 livros que eu estou esperando chegar, que estão em impressão sob demanda. Eu já comprei tem 2 semanas, não chegaram até hoje. Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar com vocês. Esse aqui é o mais fácil de conseguir. Então, se você agora me assistindo ficou com vontade de ler alguma coisa dela, de cara vai nesse aqui. Primeiro porque não é uma edição com problemas, é uma edição bem simples. Esses 3 saem a R$ 28 pela Amazon. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo muito no futuro, como é que a inflação vai atuar sobre a informação que eu acabei de dar, mas o que eu quero que você entenda é que é um livro barato, tá? A gente acha que é um box, mas não é um box não, ele só vem com uma jacket aqui protegendo os livrinhos de papelzinho, até perdi a minha já, talvez esteja dentro de algum livro. E aí ele vai apresentar os mais famosos da Júlia, como A Falência, esse aqui caiu no vestibular da Unicamp e depois foi cair em outros do país, por isso ele é um livro fácil de achar por várias editoras, inclusive, e foi o primeiro que eu li dela, e é maravilhoso. É um livro no qual nós podemos estudar as características do realismo, assim, sabe, com clareza. Ou seja, era um livro excelente para se trabalhar em sala de aula de ensino médio para falar de realismo. Mas tá aí. E é uma leitura bem folhetinesca, sabe? Ainda que não tão superficial como a literatura de folhetim. Já que a literatura de folhetim, ela tem um espaço, enfim, tem uma série de fatores que interferem aí na possibilidade do autor ser profundo no que ele está desenvolvendo. Então, A Falência, A Intrusa, que é maravilhoso também. E esse aqui já tem uma questão, esse também fiz a leitura, estou fazendo, inclusive, estou trabalhando ele no meu clube de leitura Tertúlia, que é um clube de leitura para além de um autor específico. Já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar o link para você assistir o vídeo sobre. Mas o A Intrusa também é maravilhoso. Ele trabalha com um mote muito clichê na literatura, que é a mulher que morre, que fica como sombra num novo relacionamento, assim, que pode ou não acontecer. Tem muitas pegadas do romantismo, muitas características românticas, mas também tem um pouco do realismo. É uma novelinha de folhetim maravilhosa, você não consegue parar de ler. E, enfim, até agora eu não ouvi ninguém reclamando dele, pelo contrário. E esse aqui, que é A Viúva Simões, que agora eu já não vou ler mais porque eu vou fazer a leitura no meu clube. Mas também é bem famoso, por isso esse pacote, né? A editora Príncipes, ela não deu um ponto sem nó, ela escolheu exatamente livros que são aí os mais famosinhos da Júlia Lopes, né? E de leitura muito fácil e rápida. Essa edição da Príncipes, que achei a jacket, ó. Tá vendo? Ela é uma jacketzinha bobinha, tá vendo? A gente olha e acha que é um box. Essa edição da Príncipes é o texto integral, a obra completa, tá completa, não tem problema, não tem nenhuma falha. O único problema é a folha utilizada, que é aquela folhazinha porosa, que quando você passa um marca-texto, ela vaza do outro lado. Então, assim, embora seja um livro gostoso de ler, porque é leve, sabe, abre bem e tal, ele não tem muitos espaços para você escrever, caso você queira fazer uma leitura interativa, e tampouco te permite o diálogo de marcação, a menos que você faça marcação a lápis. Do Falência, eu tenho uma outra edição, que foi inclusive nessa que eu li, que foi publicada pela Unicamp no ano em que eles colocaram, então, o livro no vestibular, que é essa edição aqui maravilhosa, que tem é uma edição comentada, né, que tem um prefácio aí, né, um estudo, um prefácio não, né, um estudo teórico, um texto de apoio, assinado pela Regina Zilberman, que é uma grande pesquisadora brasileira incrível, que eu adoro, que fala muito da formação do leitor brasileiro, da formação da literatura. Então é um texto bem legal da Regina. E essa edição, gente, a folhinha é boa, tá? Ó, aquela folhinha gostosa da gente escrever, da gente marcar. Inclusive, esse meu livro aqui, para quem não gosta de fazer marcação em livro, ele é o pesadelo dos meus seguidores. Porque ele é todo marcado. Eu fiz amplíssimos diálogos com ele.
E essa é uma edição muito boa. Eu, inclusive, aconselho a comprar nela, embora ali você compre os três por um preço bem legal. A editora Carambaia saiu há um tempo com essa edição do Família Medeiros, que também é um famoso da Júlia, porque vai trabalhar com as questões abolicionistas. Eu vi recente que a Carambaia está com... É porque ela é uma edição numerada, ó. A minha é a 873. Ela está com o estoque baixo e que depois acho que vai sair só naquela capa mais feinha, que é a capa preta, mais simples deles. Então essa edição bonita, que é meio em alto relevo, da família Medeiros, ela tá quase esgotando já lá na editora. Se você está assistindo esse vídeo a tempo, corre lá e garante a sua, porque é uma edição muito bonita. E aí, eu consegui comprar o A Silveirinha por essa edição mais antiga de que ano que é? 1997, pela editora Mulheres. A editora Mulheres é uma editora brasileira que não existe mais, que era de uma pesquisadora sobre a questão feminina no Brasil, muito importante nos estudos, mas depois que essa pesquisadora morreu, a editora parou de funcionar e ela publicou algumas coisas da Júlia. Esse aqui foi um deles. Existe uma outra edição que eles publicaram de um outro livro que a gente só acha na estante virtual a preço assim absurdo. E a editora Mulheres, ela tem estudos críticos sobre a questão feminina também. E ela deu uma visibilidade grande para a Júlia, e no momento em que pouco se falava dela. A Unicamp, ela foi importante para que a Júlia voltasse a ser falada. Tanto que se você colocar aí como pesquisa no YouTube, Júlia Lopes de Almeida, você vai encontrar vários livros de booktubers que fizeram a leitura do A Falência, muito influenciados pelo fato do livro estar no vestibular da Unicamp, né? Pois bem, ainda da Júlia, eu não mostrei a edição do A Intrusa que eu tenho por uma outra editora, que é a Pedra Azul. Eles publicaram essa edição muito bonita, mas infelizmente a minha veio com um erro. A minha é de todo mundo que comprou esse lote, que é o capítulo 1 errado, né? O capítulo 1 tá pela menos da metade, na verdade, faltando um pedação dele. Mas aí a Pedra Azul já verificou esse problema e, enfim, tá resolvendo lá e tá devolvendo dinheiro para quem comprou e tal. Eu consegui uma edição antiga desse aqui, que é o Cruel Amor, pela Saraiva. Não tem nem data, gente. Numa época que o pessoal não estava muito preocupado em colocar data nas publicações, esse aqui é o caso. E parece muito aquelas publicações de banca de jornal, sabe? Coleção Sabrina, Júlia, que não é a Júlia Lopes, né? Porque é o nome da protagonista. Mas esse aqui é o Cruel Amor, gente. Essa capa é tão bizarra que parece que a mulher tá empurrando a cara do Frankenstein, olha. Olha que bizarra essa capa. Eu tô doida pra ler a história pra entender o que essa capa tem a ver com a história. Olha a contracapa, que legal. Enfim, é uma edição bem fuleira, né? Ela é uma edição antiga, com folha ruim, não tem mais... A gente não vai achar ela numa edição legal e eu quis essa porque eu achei muito curioso a capa que deram pra ela. Eu consegui esse aqui já não é tão fácil de achar, pela Brasiliares, que é uma editora, a coleção Grandes Clássicos da Língua Portuguesa, que é uma peça da Júlia que chama Quem Não Perdoa. É uma peça em 3 atos, com uma página de música original de Alberto Nepomuceno. A Júlia tem uma atuação aí importante no teatro brasileiro. Inclusive, tem uma peça dela que ainda não consegui comprar, tô doida para comprar, que é o Eles e Elas, em que eu li estudos falando sobre a peça, nos quais diz que Júlia já falava sobre relacionamento abusivo e relacionamento tóxico, obviamente quando esses termos não eram utilizados, tão pouco com essa intenção, mas ela já trazia pra gente aí o relacionamento homem-mulher numa perspectiva muito importante. Afinal de contas, é uma mulher olhando para isso, diferente de você ter homens autores falando desses relacionamentos, né? Então, a perspectiva do Eles e Elas, essa peça da Júlia, ela é muito importante. Outro livro que eu tenho aqui, pela editora Edra, é esse aqui, ó, que é uma seleção de novelas e contos. E a Eca Olha vai estar aqui também, além de outros. Tem um famoso dela que eu tenho ouvido falar muito, mas ainda não li, que é Os Porcos. Outra coisa interessante é que Júlia tem contos de terror. A Dark Side publicou uma edição com uma coletânea, né, de contos de vários distintos autores, homens e mulheres brasileiros, chamada Medo Imortal. E lá tem o conto da Júlia. Eu não sei qual que é o conto, não sei se é a Caolha. Bem, e aqui um da Janela Amarela. O legal da Janela Amarela, gente, é que todos os livros da Júlia, eles têm exatamente essa carinha, tá? A Carol, que é a editora, ela me explicou até o motivo deles terem adotado esse tamanho.
que não é o pocket pequenininho tipo LPM que a gente está acostumada, mas também não é o tamanho grandão que a gente habitualmente vê para os livros, ó. Tá vendo? Ele nem é tão pocket, mas também não é grande. E ela me explicou que tem a ver com o fato de ser um tamanho adotado para você carregar de forma mais fácil, né? Numa época em que os romances eram lidos meio como a gente consome novela e série, né? Eles estão, né, na janela amarela imitando essa perspectiva de tamanho de edição e tal. Inclusive, no dia 24 de junho, a Carol é a minha convidada para uma aula aberta que vai acontecer no Google Meet e eu vou disponibilizar o link para essa aula no meu Instagram. Então, se você está assistindo esse vídeo a tempo, antes do dia 24 de junho de 2023, esteja convidado para essa live, que vai ser um bate-papo com a Carol, para compreender exatamente, numa perspectiva de editora, por que é tão difícil publicar a Júlia no Brasil, o que ela, né, quais são as perspectivas aí para disponibilizar a obra dela de forma mais ampla, né, o que ela, enquanto editora, precisa fazer para disponibilizar esses livros, que tipo de pesquisa ela faz, enfim, vai ser um bate-papo muito legal. Vai acontecer no dia 24 de junho, às 19 horas. Ela é uma conversa voltada para as pessoas que fazem parte do meu clube de leitura Tertúlia, mas ela será aberta para quem quiser assistir, esteja convidado. Pois bem, e aí eu comprei pela Janela Amarela, então, essa edição aqui, que é o Pássaro Tonto, que é a obra póstuma da Júlia, né? Então ela foi escrita em vida, mas só foi publicada depois que ela falece. Inclusive, estou dividindo a tela aqui para mostrar para vocês uma cronologia bem rápida, só para vocês se situarem a respeito da autora. A Júlia nasce em 1862 e vai ter a sua primeira publicação num jornal, na Gazeta de Campinas, um artigo que ela vai fazer sobre uma atriz italiana, que é a Gemma Kunibert, em 1881. E a história por trás disso é muito interessante porque o pai da Júlia, que era um médico famoso que escrevia para os jornais, ele que foi convidado, disse ele para ela, né? Eu fui convidado para escrever esse artigo elogiando aí essa atriz e o teatro dela, mas eu não vou ter tempo, faz para mim. E ele só estava querendo incentivá-la. Depois que ela começa a escrever esse artigo no jornal, ela não para nunca mais. Um dos jornais em que ela produz, ela ficou quase 30 anos nele, como cronista. Então, olha que papel importante que ela tem aí na sociedade brasileira. Inclusive, existe um estudo muito legal. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ler, de doutorado, do pesquisador chamado David Costruba, não sei se eu falei certo sobre o nome, desculpa, David, sobre o sufragismo. Ele é um historiador. Outra coisa importante que eu queria falar aqui com vocês, que eu acho bem relevante, é que eu tenho visto muitos estudos sobre Júlia, né, nos meios acadêmicos de mestrado e doutorado, e muitos deles não são da área de letras. Há que se pensar sobre isso. Por que outras áreas estão mais interessadas nela do que a nossa, né? De quem é das letras. E aí depois a gente tem essa cronologia. Então, só para vocês marcarem a data de nascimento dela, ela vai publicar de 81 até 34, que é quando ela vem a falecer, então. E aí o Pássaro Tonto, que eu acabei de mostrar para vocês, assim como o Funil do Diabo, eles são obras póstumas. O Funil do Diabo é um livro que eu tô louca atrás dele, gente. Ele já foi publicado muitos anos atrás, se não me engano, pela editora Mulheres, mas eu simplesmente não consigo comprar em nenhum sebo. Se você tá assistindo esse vídeo, você tem esse livro, pelo amor de Deus, vem falar comigo. Vamos combinar de você me mandar uma cópia dele, porque eu tô alucinada atrás dele. E já que eu falei da questão das crônicas, não temos livros publicando nem reunindo as crônicas dela, mas temos alguns estudos como esse aqui, que saiu pela editora, não, pela Fundação Biblioteca Nacional, que é da Ana Friedrich, do Marcos Ribeiro e da Ângela de Stásio, que são os organizadores, chamado Dois Dedos de Prosa, o Cotidiano Carioca, por Júlia Lopes de Almeida. Então, eles vão fazer um estudo aí a respeito das crônicas que ela publicou em diversos jornais e vão fazer esse levantamento aí do que ela vai falar do Rio de Janeiro e tal. Uma edição muito legal, gente. Olha só, que capricho. Como vocês estão vendo, eu estou repetindo muito o nome da Ana, né? A Ana Friedrich. A Ana é uma grande pesquisadora especializada na Júlia. Inclusive, tem uma outra pesquisadora também que tem muitas publicações sobre ela, que é a Michele Fanini. Esse aqui é A Invisibilidade de um Legado, seleta de textos dramatúrgicos inéditos de Júlia Lopes de Almeida. Então a gente tem aqui as peças de teatro que até então não haviam sido publicadas por nenhuma editora e que essa pesquisadora reúne e publica em forma de livro.
E aí, só mais uma outra publicação aqui que é facinha de achar, você paga R$ 7 na estante virtual, só que tem, que é o Júlia Presente, organizado pela Graça Paulino, Carmen Lúcia, Marcelo Chiareto, Juliana Valéria, Rosana Neto e Elaine Moraes, que é um livro que foi distribuído na prefeitura, acho que em Minas Gerais, pela prefeitura, alguma coisa assim, eu não entendi muito bem, não, mas tem aí o dedo da Universidade Federal de Minas Gerais, tal como a reunião de alguns contos dela como Ânsia Eterna, Caolha, voltado para professores. Muito legal isso. E aí, só mais alguns livros que eu queria mostrar para vocês que falam da Júlia e que eu fui atrás, enfim. É esse aqui da editora Intermeios, pela Norma Teles, que é uma grande pesquisadora da questão feminina também, que é o Encantações, Escritoras e Imaginação Literária no Brasil do século XIX. E aqui ela tem um estudo muito legal sobre a Júlia. Eu consegui esse aqui, que é do João do Rio, organizado pela Rosa Gens, que é o Momento Literário. São várias entrevistas que o João do Rio fez. O João do Rio é um romancista, um contista e um grande cronista brasileiro, sobretudo carioca, né? Ele fala muito do Rio de Janeiro. E aqui tem um bate-papo que ele fez com a Júlia Lopes e o Filinto, que é o marido da Júlia. Inclusive, vamos desmistificar aí uma lenda em torno da Júlia e do Filinto. A gente ouve muito falar que a Júlia foi excluída da Academia Brasileira de Letras, embora ela tenha sido uma das grandes mulheres que ou melhor, a única mulher, talvez, que faz parte da criação da Academia Brasileira de Letras. A Júlia e o Filinto foram grandes personalidades literárias e da sociedade carioca, tá? Classe média alta, produtores culturais, pessoas importantes. A casa deles, que foi uma grande referência de encontros de autores como Olavo Bilac, Coelho Neto, etc., fez parte aí do circuito carioca da parte artística da nossa sociedade da época. E quando esses pensadores, esses intelectuais e literatas se reúnem para finalmente trazer a ideia da Academia Francesa de Letras para cá, a Júlia faz parte desses encontros. Tudo que eu estou falando aqui é baseado nesses estudos que eu estou lendo sobre de pessoas como o David, a Ana, a Michelle, tá? Então são grandes estudos aí, grandes pesquisadores que desbravaram essas informações e é isso que eu estou trazendo para vocês. A Júlia faz parte desses encontros que pensam, então, o trazer a academia para cá. Só que ela é excluída, sim. Né? O Filinto vai ter a cadeira dele, assim como o Machado e outras pessoas, mas a Júlia não. E a gente ouve muito falar que porque a Júlia não pôde ter uma cadeira para ela, o Filinto foi no lugar. E eu gosto muito e eu concordo muito aí com a perspectiva de pesquisadores que falam que não é bem assim. O Filinto teve o destaque dele, a gente pode não ouvir falar dele hoje em dia, mas na época ele teve o destaque dele. E ele não ficou como um prêmio de consolação, né? Ele fica porque ele tem o mérito dele. Ela que não fica por uma questão, aí sim, sim machista, mas sobretudo que tem a ver com a época, que é o fato de na Academia Francesa de Letras só ter homens, porque é uma academia de escritores, e eles entenderem que não há flexibilidade de gênero aí, então não vai entrar mulher. E por isso ela é excluída. Também li pesquisas que falam que o Machado de Assis foi um dos que votaram contra a entrada dela, dentro desse raciocínio, então, de que não era um lugar para mulheres, porque era escritores e eles estavam reproduzindo o que existia na França. Ok? Pois bem, falei em Filinto, deixa eu mostrar uma obra rara que eu consegui, que eu fiquei muito feliz quando eu consegui. É isso aqui, ó. Esse livro não foi vendido, não teve circulação ampla na época. Ele foi feito pelo Filinto em homenagem à Júlia depois do falecimento dela. Ele foi publicado no ano de 1938, ou seja, 4 anos depois que a Júlia morre. Inclusive, gente, olha... Ah, meu Deus, vai cair. Olha que legal isso aqui. É uma edição muito rara. Tá vendo? O retrato é colado no livro. Ele foi feito para poucas pessoas, para pouca circulação. O meu é o número 252. E ele foi organizado pelo Filinto em homenagem à esposa. A gente parece que os dois tinham um casamento tão bonitinho pelas coisas que a gente vai lendo. E são poemas que ele escreve para ela. O Filinto é um poeta, português, inclusive, mas né, radicado aí no Brasil e tal. E aí ali tem uma capa diferente e tal, ele chama Dona Júlia, então foi feito em homenagem para ela, não foi de livre circulação nem vendido nos lugares. E o mais legal, que eu comprei ele na estante virtual, é que tem isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Dedicatória do Filinto, ó, autografado pelo Filinto, estão vendo? Setembro de 1938.
4 anos depois que Júlia tinha morrido. A Otávio Ribeiro da Cunha, amigo e poeta de nobre estirpe, Filinto de Almeida. Olha que legal. Então, é uma edição autografada pelo marido da Júlia e num livro que não teve circulação ampla, foi só distribuído para amigos próximos e eu consegui comprar. Inclusive, eu também consegui comprar 2 obras raras, que são esses aqui. Esses livros aqui são os que Júlia fez com manual e etiquetas femininas. Aí a gente vai entrar numa outra seara muito importante aí sobre ela, que é a participação dela na formação e na propagação de uma formação tradicional das mulheres da época. Então, no livro das noivas, por exemplo, que é esse aqui, e, gente, a capa dele é muito legal, é uma capa dura, embaixo e alto relevo, que tem um brasão, acho que uma coisa da editora. Olha que capricho. E é um livro, gente, muito bem feito, né? Com coisas que não é qualquer livro na época que vai ter, como a utilização de cores nas ilustrações e tal. E esse livro aqui eram, assim, as mães davam de presente para as filhas, sabe, quando elas iam casar, porque ela vai ensinar a etiqueta antes do casamento, durante o casamento e depois do casamento. Coisas como o papel da mulher dentro de casa. Ah, mas então a mulher, ela tem que cuidar do marido muito bem, cuidar do filho muito bem. Sim, isso aqui são coisas que Julia ensina. Aí você fala, putz, que merda, Juliana, né? Ai, desculpa, falei um palavrão. Putz, que coisa, Juliana. É uma escritora que está repercutindo uma visão machista da mulher? Não, tá? Mas eu não vou entrar nessa seara porque esse vídeo já deve estar tão longo que eu não sei nem se você está assistindo até aqui. Mas aqui nesse livro, que é o livro das Donas e Donzelas, ela fala uma coisa muito interessante, que é sobre a história de 2 conhecidas dela, que o marido morreu e aí elas ficam, né, jogadas aí no mundo, porque a única referência que a mãe e a filha têm era do homem que foi embora. E aí ela tenta ajudar essas mulheres porque elas estão sem renda, né? Porque o homem morreu e elas não têm como viver. E aí ela pergunta o que elas sabem fazer e elas não sabem fazer nada. E aí ela se questiona, ela fala assim: a coisa mais importante que eu vou fazer se eu tiver uma filha é ensinar para ela algum ofício. E aí você fala: ah, caramba, que visão feminista, né? A Júlia, ela não é uma mulher que rompe de forma extrema e desesperada com os padrões. É uma escalada cuidadosa de pensar a condição feminina para além do status quo, mas não tão para frentex. Então ela não vai falar assim, não casem, busquem a sua vida pessoal, sejam independentes. Não. Ela é a favor do casamento e ela, inclusive, é a favor que a mulher se porte no casamento de determinada forma, como manter sempre as roupas limpas. E essa visão feminina, ela aparece muito na Intrusa, né? Porque a Alice, personagem da Intrusa, é praticamente um estudo de caso do que deve ser a mulher no livro das noivas. Mas ela é a favor de que a mulher saiba ser independente na ausência dessa figura masculina. E isso é uma coisa que ela põe em discussão pra gente, por exemplo, em A Falência. O que é uma discussão muito legal. Porque a personagem da Falência, ela se vê num momento, e eu não vou tentar não dar spoiler, em que ela precisa saber fazer algo e ela não sabe. E aí a mulher nesta condição está fadada aqui, né? O que acontece como mulher que se vê nessa condição? Ainda que Júlia repita e ensine a mulher a ser o padrão feminino da mulher perfeita, né, submissa, que faz tudo, etc, etc, ela tá questionando isso também. E esses livros trazem esses questionamentos. Lembra que eu falei no início do vídeo que Júlia, né, tinha uma pluralidade de escrita? Isso aqui são os manuais femininos aí, né? E aí outra coisa que ela me faz lembrar muito a Clarice, porque a Clarice durante muito tempo publicou em jornais colunas femininas, que a editora Rocco vai trazer pra gente hoje em dia reunidas como Correio para Mulheres, né? Uma edição bonitinha, toda cheia de frufru, mas que na hora que você vai ler, você pensa, pô, Clarice, você tá mandando a mulher fazer isso como não passe batom, não use um perfume em exagero, não fale muito alto, saiba se portar perto dos homens, né? Cuidado com o excesso de sedução, coisas que ela ensina que hoje a gente olha e fala, pô, cara, a mulher, né? Graças a Deus as mulheres conquistaram tanto espaço que não se submetem a isso. Mas naquela época elas se submetiam, e a gente não deixa de ver a Clarice como uma grande escritora que propõe uma independência feminina nos seus romances. Isso não mancha os seus romances, pelo contrário, nos faz pensar sobre eles numa perspectiva muito interessante de análise. E é por isso que eu gosto da Júlia, porque a Júlia também tem esse outro lado,
que nos permite pensar sobre muitos aspectos do quão importante ela foi para a formação feminina. Eu já falei e repito, Júlia é considerada uma sufragista, né? A Júlia tinha contato com feministas que vêm da França, né? Que fazem parte do partido feminino, inclusive. A Júlia é ativa nesses movimentos. Mas ela também repercute, ela também repete questões a respeito da formação da mulher, como se preparar para cuidar da família, cuidar dos filhos, ser responsável pela educação dos filhos, pela higiene, etc, etc, etc. Mas isso, gente, é assunto para um outro vídeo, ou melhor, isso vai ser assunto no nosso clube, né? Nas aulas que nós teremos sobre os livros e sobre as discussões que esses livros nos permitirão fazer, sobre a importância da atuação da Júlia na história da mulher, na história da literatura. Então eu espero que com esse longo vídeo eu tenha explicado para vocês um pouco dos motivos da minha obsessão por ela. Muito obrigada para você que assistiu até aqui.